Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10, Lucas 10, o versículo, vamos ler do 13 em diante, Almeida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, isso aqui são cidades, tá? Se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de sacos e cinza. Contudo, o juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, eleva-te porventura até os céus, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás. Lá em Isaías 14 está escrito isso aqui. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, a abundância que o homem possui, as coisas materiais, as suas conquistas, as suas metas alcançadas, suas compras, seus bens aumentando, isto tem gerado bastante alegria no coração de muitas pessoas, ou digo, algumas só se alegram quando conquistam coisas visíveis, não conseguem compreender a grandeza e o grande livramento de termos o nosso nome arrolados nos céus. Isto deveria ser a única alegria nossa. Isso deveria ser o nosso alvo de contentamento. É saber que não seremos jogados no lago de fogo e enxofre. É saber que não sofreremos eternamente. Obrigado, meu Deus. Eu me alegro, Senhor. Eu me alegro em ser salvo. Eu me alegro que o meu nome está lá, não escrito por causa das minhas boas obras. Não é porque eu visito, não é porque eu dou comida, não é porque eu dou roupa que eu sou salvo. Se fosse por isso, o Senhor não precisaria morrer por nós. Somos salvos pela graça. Isto sim é salvação, é pela graça de Deus. Fazemos obras que competem aos salvos, levando a verdade a eles, levando o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Meu Deus, fala-nos, Senhor, nesta hora. Fala aqui dentro, fala lá fora, fala a todos que estão
à distância, no nosso estado, fora do nosso estado, fora do nosso país. Deus, liberta-os dessa idolatria por coisas. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo santo de Papai Deus diz amém. Diz amém. Glória a Deus. Não vi ninguém sorrir, porque está todo mundo preocupado com a sua vida, né? Está todo mundo preocupado com as despesas, com dinheiro, com aluguel, com vendas, com compras, com cartões, mais um bem adquirido, mais um fogão novo. Isso não é pecado. Como nós lemos aqui, não seria errado os discípulos estarem, diz que eles voltaram, no versículo 17, diz que eles regressaram possuídos de quê? Possuídos de alegria. Eu estava estudando o que é essa palavra, quando ele diz no 20, alegrai-vos, alegria. Essa palavra alegria quer dizer, fique feliz, fique contente, fique satisfeito, regozijai-vos, tenha satisfação. Então, quando eles regressaram possuídos de alegria, Jesus falou: vocês estão possuídos de alegria porque vocês estão operando no meu nome. Se você já leu o capítulo 9 de Lucas, provavelmente a maioria não deve ter lido ainda, você vai ver que no capítulo 9, não vou te mostrar, estou só citando porque eu li. Tinha um grupo que expulsava demônios e curava pessoas no nome de Jesus, usava o nome de Jesus, e os discípulos ficaram aborrecidos porque eles não andavam com eles, mas usavam o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus sempre foi poderoso. O nome de Jesus continua sendo poderoso. Você sabia disso? Que o nome de Jesus, ele foi e sempre será poderoso. Mas hoje você e eu não temos só o nome, nós temos o nome e temos a unção do Espírito em nós. Então diz que alguns queriam expulsar demônios, expulsaram demônios, e por ele não andarem com Jesus, os discípulos ficaram aborrecidos. Eu citei isso só para mostrar a vocês que o nome de Jesus é poderoso, tá? O nome de Jesus é poderoso. Diga, o nome de Jesus é poderoso. Isso, irmã, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Então, quando ele disse no versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Então, uma das alegrias deles, né, foi que eles estavam dominando os demônios. Olha, irmão, como pode alguém ficar feliz de manipular demônio, né? Então, mas o ser humano tem essas coisas, né? De ficar alegre com uma coisa e ficar triste com a outra coisa. Então, Deus, através desta palavra, a gente sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida, e diz que ninguém pode arriscar. Diga, ninguém pode arriscar. Ninguém, diga, ninguém pode arriscar. Quem escreveu, ele disse lá em Apocalipse 3:5, Apocalipse 3:5,
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum, qual modo, irmão? De modo, pastor, mas eu não dei comida para o mendigo ali fora, e de modo nenhum, então, irmão, apagarei o seu nome do livro da vida. Então eu acredito que quem tem um nome escrito no livro da vida, como nós falamos no domingo, o Espírito testifica com o Espírito de Deus testifica com o Espírito nosso, que nós somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros, temos uma herança que foi conquistada por Cristo, que pertence a nós. Então diz que existe um livro que ninguém pode apagar, a qual o nome já está lá, e esse livro, ninguém vai escrever nome de ninguém lá, porque esse livro já está lacrado. Diz que esse livro está fechado. Diz uma parte do livro da revelação de João em Apocalipse, diz que as pessoas choravam, perguntavam quem era capaz de abrir o livro. Aí entra o Cordeiro. Ele foi o único que poderia abrir o livro e desatar os selos. Então, esse livro que João falou várias vezes, o profeta Daniel falou também, Jesus também falou aqui, nós acabamos de ler, o apóstolo São Paulo falou primeiro do que João. Então, a gente tem que acreditar, como Paulo disse aqui em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 3, veja lá se não está escrito, Paulo não disse alguma coisa assim: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Paulo falou que ele tinha pessoas que cooperavam com ele. Então um pastor não pode trabalhar sozinho, então ele precisa de quem? De cooperadores. Graças a Deus que eu tenho alguns aqui, né, que estão sempre presentes, me amparando, me cuidando, né, me ajudando, graças a Deus. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, eu digo, os meus cooperadores cujos nomes estão inscritos no livro da vida. O teu nome, se você é um cooperador daqui, o teu nome está lá escrito no livro da vida. Eu tenho certeza disso, que o teu nome está lá inscrito no livro da vida. Então Paulo disse, olha, o nome está lá. Então por que nós precisamos de motivações carnais, né? Nós precisamos de ter bom êxito em coisas, em possuir coisas. Ai, ganhei dinheiro. Tu vê quando a pessoa vendeu, está com dinheiro, você sente logo, a pessoa chega aqui, até quem tem dente mostra, quem não tem também mostra, todo mundo ri à vontade. Aí você percebe que a pessoa está rindo, não é porque o nome dela está no livro da vida, não, ela sabe, mas ela está rindo porque ela conseguiu aquele dinheiro, ganhou aquela causa na justiça, conseguiu aquele bens, conseguiu resolver aquela questão. Não estou dizendo que seja isto errado, não estou dizendo. Jesus falou no versículo 20, não obstante, Lucas 10, 20, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no céu. Então o que deve puxar o carro da alegria, sabe, o que deve puxar a tua alegria, não é as conquistas daqui. Ultimamente eu não tenho nada para ficar alegre aqui, irmão. Ontem eu falei na live sobre crentes e cristãos. O IBGE diz que nós somos 68% a 70% de crentes, de cristãos, né? E eu disse, se nós fôssemos 78%
68% a 70% de cristão, nós não teríamos um governo desse. Nós não teríamos um governador desse, nós não teríamos um prefeito desse, nós não teríamos esses vereadores que estão lá, nós não teríamos um STF daquele, nós não teríamos um presidente que está lá, nós não teríamos os ministros que estão lá, nós não teríamos os juízes que estão no poder, nós não teríamos esses desembargadores, nós não teríamos os comandantes que comandam os quartéis, nós não teríamos. Se verdadeiramente fôssemos 68%, 70% de cristãos, eu disse, se somos 30, 20, é demais. Acho que não chega a 30 não, irmão, acho que é 20% do povo de Deus. Você faz parte desses 20%? Entendeu, abençoado? Então a tua alegria, a tua motivação, você sabe que quando você fica feliz, quando você sorri, segundo os estudiosos médicos, a ciência diz que você exercita músculos poderosos no rosto, que te deixa mais jovem, demora você a envelhecer. Quem já estudou sobre isso, já leu sobre isso? Então, e nós não temos motivo nenhum. Humanamente, você trabalha, você é honesto, paga imposto. Você vai no médico, não tem médico, você vai colocar teu filho numa escola, tem que pagar para você, senão ele não vai estudar num lugar de maconha pura, perversão pura. Aí você tem que pagar, você quer uma saúde, você tem que pagar, você quer uma educação, você tem que pagar, você quer segurança, você tem que encher a tua casa de câmeras, tem que encher de elétrica, tem que colocar caco de vidro. Irmão, para você ter uma ideia, você passa na porta do quartel aqui na Vila Militar, aqui quando vem para cá, lá é cercado de arame farpado, meu irmão. Se o quartel precisa se cercar de arame farpado, imagine nós, irmãos. Se eles não se sentem seguros lá, tendo bazuca, tendo, sabe, tanque de guerra, a gente tem lá um canivete para cortar unha, uma lixa de unha em casa para nos defender. Então o que isto vai gerar felicidade na gente, irmãos? Então nós não temos nada. Você trabalha, cria filhos com todo amor e carinho, os filhos te decepcionam, a maioria deles decepciona, faz tudo fora da hora, sabe, te deixa a desejar. Mais uma tristeza. Aí marido fingido que ama, depois espanca a mulher por detrás, mulher que finge que ama, não cuida do marido. Então é uma tristeza só. Então as pessoas não têm motivação de ser felizes. A maioria das famílias, se for jogar a felicidade para cá, para a terra, pessoas ganham, a maioria ganha salário mínimo, irmão. Aumentou agora, vai quebrar o Brasil, aumentou R$90, vai quebrar o Brasil. Aí está lá no jornal, as Forças Armadas têm que prestar conta de 10 adegas que eles... Quem leu isso? Não sei se alguém leu. Adega, negócio de bebida, né? Que eles montaram para eles. Tem que prestar conta. Que dinheirada é essa que pegaram para montar lugar para tomar cachaça? Meu Deus, então isto não tem mais graça, isso não... Então o nosso foco, por isso que Paulo fala aos Colossenses, buscai as coisas lá do alto, aonde o Cristo vive, está sentado. Buscai as coisas do alto, foque no céu, foque no encontro que já está à porta, irmãos. Nós já estamos nos últimos tempos, não tem mais último de último. Quando Paulo disse, era Paulo, o que nós estamos vivendo hoje, isto sim, amado. Como que você poderia ver um Brasil sendo tocado desse jeito? Gente inocente presa, gente bandida solta. Que isso, irmão? Você está vendo isto? Quem está vendo isto? Como que a gente vai nos sentir alegre? Então, qual é a alegria dos discípulos aqui? Foram fazer a evangelização, expulsaram lá uns demônios, curaram pessoas, provavelmente, né? Aqui ele não fala, aqui ele fala que eles expulsaram o demônio, né? Diz, 17, então 17 versículo, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem
pelo teu nome. Então eles ficaram possuídos de alegria, porque os demônios... Então por isso você vê a igreja feliz com os cultos onde tem demônios. As pessoas vão lá, porque elas ficam felizes por ver isto, sabe? E elas ficam felizes. Então quando elas vêm numa igreja onde Deus é exaltado, Deus é adorado, Deus é louvado, e se fala de Deus e não tem manifestação de demônio, as pessoas ficam meio perdidas, porque elas acham que a presença de Deus é a presença do diabo dentro da igreja. Quem está entre nós são os anjos de Deus, e um trono de Deus está aqui no nosso meio, irmão. Há um trono de Deus aqui no nosso meio. Diga, um trono de Deus aqui no nosso meio. Por que eu tenho que ficar feliz, pastor? Vamos aqui, guarde aqui, depois a gente volta. Vamos lá em Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Pastor, aqui está dizendo que alguns serão julgados segundo as suas obras. Irmão, a salvação por Cristo começou após a vinda de Cristo. Antes de Cristo não tinha Cristo, Cristo não tinha morrido. Então, e as pessoas que viveram antes de Cristo foram salvos por onde? Por onde que eles foram salvos? Pelas obras. Eles serão julgados, foram salvos, não. Eles serão julgados pelas suas obras. Você não será julgado pelas obras, porque você, após Cristo, nós já fomos perdoados por Cristo. Só pode ser julgado quem não passou pelo perdão de Cristo, quem não recebeu a Cristo, quem não ouviu falar de Cristo. E nós ouvimos falar de Cristo e nos rendemos a Cristo. Então quando ele fala, foram julgados segundo, os mortos foram julgados segundo as suas obras, não está falando da sua vida, porque você não é julgado pelas obras. Você é julgado, você não é mais julgado. Quem foi inocentado não tem mais julgamento para quem já foi inocentado. Você foi perdoado ou não, irmão? Então acabou. Como que alguém que é perdoado vai passar de novo por um tribunal? Que perdão é esse? Só aqui no Brasil, que o presidente dá o indulto para uma pessoa e o cara volta para a prisão porque os barba-ruva quer. Então, e vi também os mortos, grandes, pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro da vida, e foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Viu? Não é a igreja, não está falando da igreja pós-Cristo, irmão. Está falando do povo antes da igreja, anticristo, antes de Jesus vir. Então diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é o nosso caso, porque o nosso nome já está no livro da vida. Você não tem que ter medo do lago de fogo. Nós recebemos a Cristo, a não ser que você está aqui de brincadeira. Se Cristo para você é só uma brincadeira. Se Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, seja obediente à palavra dele e a ele. Seja obediente às autoridades que representam ele aqui nessa terra. Outra passagem aqui boa. Apocalipse 21, 27. Diz assim: nela
nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho certeza que eu estou ali. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar? Quem não tem o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. E nós estaremos com Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, diz lá aos Tessalonicenses 17:8. A besta que viste, que era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais aparecerá. Então quem é que vai se admirar? É você? Claro que não. Você, teu nome está lá no livro da vida, você estará com o Papai Deus. Diga, estaremos com o Papai Deus. Então voltemos lá para Lucas. Vamos terminar? Lucas 10. Lucas 10, versículo de número 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Esse arrolado nos céus chama-se livro da vida. O livro da vida é o livro do registro celestial, onde estão os nomes dos remidos que foram lavados pelo sangue de Jesus. Então, a justificação não é pelas obras, a justificação veio pelo sangue de Cristo, e eu recebo isto. Eu recebo que eu precisei de um Salvador e preciso de um Salvador, e Ele me salvou, e eu estou salvo por Ele. Eu estou salvo. Ele contém os nomes, o livro da vida contém os nomes daqueles que herdarão a vida eterna. Só vai herdar a vida eterna quem se encontra no livro da vida, porque quem não se encontra no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O nome já foram escritos antes da fundação do mundo. Deus não vai escrever nome de ninguém hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Pastor, mas tem muita gente que ainda não está rendido aos pés de Cristo e precisam reconhecer a Jesus, e eles irão reconhecer, porque o nome deles estão no livro da vida. Eles não irão reconhecer porque eles vão reconhecer porque o nome deles estão lá, e por estarem lá, chegou a hora de cada um deles. Chegou a sua hora, chegou a minha hora. Eu não procurava por Deus. Quando você estava no mundão, você procurava por Deus? Nada. Quando você estava lá enchendo pote, procurava por Deus? Nada. Minha vida era boa demais, gostava demais, bêbado de segunda a segunda, drogado. Que vida boa. Nem sabia que existia Deus. Pensei que eu tinha vindo até os meus 5 anos. Eu acreditava que foi a cegonha que me trouxe no bico. Depois que contaram para mim que não foi cegonha. Deus não vai escrever nome de ninguém hoje. Deus também não vai apagar o nome de ninguém. Todos os salvos já estão lá, inscritos no livro da vida.
Então, o livro da vida foi escrito por Deus antes da eternidade. O livro da vida não é um livro que está sendo confeccionado agora. Todo dia o Senhor escreve alguma coisa. A Bíblia diz que Deus descansou das suas obras. Ele fez todas as coisas. Ele criou os céus e a terra e diz que Ele descansou das suas obras. Deus não está fazendo mais nada. Ele descansou das suas obras. Então Ele colocou um livro, colocou os nomes, e Ele vai usar o Evangelho para atrair as suas ovelhas. E quando alguém é atraído pelo Evangelho, Ele sela com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que convence da velha vida não prestar, para essa nova vida Ele dá valor a essa nova vida. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito no decorrer da história. Elas pensam que conforme os pecadores vão recebendo a Cristo como Salvador e Senhor, os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida. Isto não é verdade. O nome foi escrito antes da fundação do mundo. Todos que estão aqui, todos que virão para a luz, só virão porque os nomes estão escritos, e quando o Senhor chamar, eles virão. Amém? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? A Bíblia é muito clara ao afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo, porque a Bíblia diz que o Senhor nos predestinou nele antes da fundação do mundo. Então, antes de haver mundo, o meu nome, o teu nome estava lá para povoar esta terra, e Deus te deu o maior presente, que é viver aqui, irmãos. Tem sofrimento, hein? Mas a Bíblia diz que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Esse corpo de humilhação que hoje geme, ai, dói aqui, dói ali, problemas aqui, problemas ali, um dia o que é corruptível será transformado em incorruptibilidade, e o que é mortal será absolvido pela vida. O que é corpo de humilhação será transformado num corpo de glória, e diz que nós teremos um corpo igual ao dele, e nós o veremos como ele é. Hoje nós vemos por enigmas, imaginamos como ele é, mas um dia estaremos diante do nosso Senhor com um corpo de glória e cantando aleluia, ora vem Senhor Jesus. Eita, glória a Deus.